Então, vamos lá, por que que eu decidi fazer essa aula com vocês? O que é que eu vejo? Que muitos de vocês que estão estudando aqui, até estão entendendo um pouco da parte técnica, alguns mais, por questões tecnológicas, por questões de tempo, outros estão demorando um pouquinho mais, e tá tudo bem com isso. Mas eu vejo que independentemente de você estar num dos dois grupos, a verdade é que a parte técnica é apenas uma parte. O que eu vejo muitas vezes é que a parte psicológica é a parte que mais trava muitos de vocês. Então, muita gente aí já aprendeu a subir uma campanha, muita gente aí já aprendeu a prospectar clientes, muita gente aí já aprendeu quanto cobrar, como cobrar. Então, eu já forneci para vocês as ferramentas técnicas para que vocês sejam bem-sucedidos. Só que eu vejo que ainda muita gente continua travada na parte psicológica mesmo. E, na verdade, é o seguinte, se você pesquisar no YouTube, você vai ver muito conteúdo relacionado a anúncios. Se você ler o meu livro, você tem um baita conteúdo lá relacionado a anúncios. E por que que quando eu montei a mentoria, eu pensei num grupo também, com aulas ao vivo, que houvesse uma interação comigo? Porque grande parte, sei lá, não tem um levantamento estatístico, mas acredito que mais de 90% das pessoas não estão sendo mais bem-sucedidas, não é por falta de conhecimento técnico, é por questões psicológicas. E a grande principal concorrência é com nós mesmos. Porque, assim, às vezes as pessoas ficam preocupadas com o mercado estar saturado ou com concorrências. Em primeiro lugar, a parte do mercado estar saturado é uma autêntica balela, porque se você parar para pensar, você vê que se formam, pelo menos no Brasil, tá? Eu estava no outro dia pesquisando, por ano, 180 mil advogados, ou seja, nos últimos 10 anos se formaram quase 11 milhões de advogados e continuam advogados fazendo muito dinheiro. E eu garanto para você que não se formaram nem 1 milhão de gestores de tráfego nos últimos 2, 3 anos. Então a concorrência, ela realmente, matematicamente, ela é irrelevante. Só que o grande desafio é nós vencermos a nós mesmos o tempo todo. E aqui eu preparei algumas frases, alguns tópicos que eu quero falar com vocês. Eu quero que você me conte o que está te afetando, o que está te impedindo de você atingir o seu próximo nível. E o seu próximo nível é um próximo nível de cada um. Para alguns é o primeiro cliente, para outros é mais do que um cliente, para outro é ganhar mais do que X por mês. Então, cada um tem o seu próprio desafio. Eu quero que você me escreva aqui nos comentários o que está nesse momento te travando de você atingir o seu próximo passo, aquilo que você quer. O que está te travando nesse momento? Eu quero que você abra o coração comigo, tá? E fale, olha, Luciano, é isso, é aquilo, e é assim. O que está te impedindo de chegar ao próximo nível, tá? A coisa que você quer depois. Eu quero falar sobre alguns pontos importantes, que é, primeiro deles, comparação. Tem pessoas que estão indo no seu ritmo diferente, alguns mais, alguns menos, mais rápido, alguns mais devagar, e tá tudo bem com isso. Agora, a comparação, ela pode ser boa ou pode ser ruim. Ela tem dois lados. Tudo depende de como você se sente com ela. O que é uma comparação ruim? A comparação ruim é quando você vê colegas, sei lá, postando que conseguiram clientes ou postando que foram bem-sucedidos, e você recebe essa informação e vê isso de um jeito negativo. Você diz o seguinte, pô, o cara já tá conseguindo clientes e eu não, sou incompetente. Pô, o cara tá conseguindo resultados e eu não, eu sou ruim. Ou então, que te torna mais desmotivado por conta disso. E a motivação é outro tópico que eu quero falar aqui. Então, a comparação, ela pode ser ruim nesse sentido, mas ela pode ser boa no outro. E eu quero que vocês vejam a comparação como uma coisa positiva. Vamos dar um exemplo de esporte, que é o exemplo mais fácil de você dar. Cristiano Ronaldo não seria o mesmo sem o Messi. Nadal não seria o mesmo sem Federer. Então, o que eu quero falar com vocês é, se comparem, mas se comparem de um ponto de vista positivo. Pô, o cara tá fazendo, pô, eu tenho que fazer. Eu tenho que ir atrás. Pô, o cara pesquisou 10 clientes. Eu só pesquisei 2 essa semana. Pô, eu tenho que pesquisar mais. Primeira coisa, ficar feliz com o sucesso alheio. Esse é um sentimento que você precisa ter. Então, primeiro ponto, veja a comparação como algo positivo. Segunda coisa, fique feliz com o sucesso alheio. Isso vai te ajudar muito a crescer. Porque se você não está feliz com o sucesso alheio, isso é um sentimento seu, talvez, que você tem que trabalhar. E ele tá longe do tráfego. Ele tá longe do tráfego. Não tem a ver com tráfego, mas vai te ajudar no tráfego. Então, é a primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês, tá? A segunda coisa é o seguinte, guardem essa frase. As pessoas imaturas fazem o que querem fazer. As adultas fazem o que tem que ser feito. O que que significa? Eu não tô dizendo aqui que alguém que não faz o que tem que ser feito é alguém irresponsável ou pior que os outros. Não, mas talvez a pessoa que não está fazendo o que tem que ser feito, muito provavelmente ela tem que trabalhar isso nela. E a gente tem sempre dois lados. O lado que vai te levar para o prazer e para aquilo que te dá conforto, e o lado que vai te levar para aquilo que tem que ser feito.
E o lado que vai te levar para aquilo que tem que ser feito é o lado que vai te permitir avançar. Então, algumas vezes, quando vocês deixam de prospectar clientes, alguma vez quando vocês deixam de estudar aquela aula que vocês deviam estudar, de postar aquela dúvida que vocês deviam postar, vocês estão deixando o lado mais confortável de vocês atuar. E algumas vezes vocês vão ter que trabalhar que é o que tem que ser feito. Não importa se você tem medo, não importa se você não gosta, não importa se você não curte, não importa que isso, que aquilo. É o que tem que ser feito. Então já vi alguns comentários do pessoal falando de insegurança, de medo. Não interessa a insegurança, não interessa o medo. Prospectar clientes, reunir com eles, conseguir mais clientes é o que tem que ser feito. Então vai e faz o que tem que ser feito. Então grava essa frase na sua cabeça. Pessoas imaturas fazem o que querem fazer. Pessoas adultas fazem o que tem que ser feito. E o louco é que depois que vocês fazem o que tem que ser feito, a sensação é muito boa. Ela é boa demais. Só que você tem que passar essa barreira do eu não quero fazer isso porque eu tenho medo, porque eu tenho segurança, porque eu tenho isso, aquilo. E galera, é o seguinte, no outro dia, eu tava vendo o filme 300, né? E eles têm lá um trecho que ele fala o seguinte: o medo, ele vai existir sempre. Sempre. Você pode se dominar por ele, ou você pode aprender a conviver com ele. E o medo, ele está presente de várias formas. É o medo de não dar resultado, é o medo de não prospectar, é o medo de não saber precificar, é o medo disso, é o medo daquilo. Esse medo, ele vai existir sempre, porque para lá do medo que estão as coisas boas da vida de vocês, ou as coisas que vocês buscam. Então, aprendam a lidar com ele de uma vez por todas. Parem de colocar, eu tenho insegurança. Pô, como é que você ganha segurança? É fazendo. Tem outro jeito não. Ou você acha que quando eu abri aqui a mentoria, eu não tinha medo. Eu tinha medo de eu vender e ninguém comprar. Ou de 2 ou 3 comprarem. Eu tinha esse medo. Ele estava presente em mim. E hoje eu vejo como esse medo era um medo bobo. Mas ele existia na minha cabeça. Então, o medo, ele sempre vai existir o tempo todo. O tempo todo. Então, aprendam a lidar com isso. Isso não serve só para tráfego, não, tá? Às vezes, vocês têm medo de tomar uma decisão importante na vida de vocês. Só que essa decisão, ela é relevante para que vocês atinjam o próximo nível. Então, primeira coisa que vocês precisam tirar do dia a dia de vocês é parar porque vocês têm medo. O medo não pode ser um motivo para vocês pararem. Vocês têm que se acostumar com isso. Outra coisa, guardem essa frase também, tá? O ambiente, ele vai ajudar vocês a avançarem ou a não avançarem. E o que é o ambiente? São as pessoas que estão em redor de vocês, sejam amizades, seja família. Então, quando vocês virem, tá, que alguém está com algum tipo de dificuldade, não está indo bem, vejam isso de um outro ponto, que é, poxa, como é que eu posso ajudar essa pessoa a conseguir mais clientes? Como é que eu posso, quais conselhos eu posso compartilhar? Ao invés de, eu também me sinto assim. É o seguinte, se vocês se juntarem num grupo de amigos que estão procurando coisas novas, estudando empreendedorismo, se incentivando, buscando coisas, vocês vão ficar mais positivos. Se vocês se juntarem num grupo de amigos que só quer balada final de semana, só quer cerveja, acha que a vida é uma porcaria, que o mundo vai acabar, que a economia vai acabar, que não sei o quê, vocês também vão ficar assim. Então o ambiente, ele ajuda a impulsionar ou a prejudicar aquilo que vocês estão fazendo. Então escolham muito bem com quem vocês querem se juntar, seja na vida de vocês, seja no dia a dia, e seja também nas interações que vocês têm aqui. Então, muito cuidado quando vocês sentirem esse conforto de, ufa, não sou só eu que não estou conseguindo. E aí, o que você faz com esse sentimento? Nada, zero, só te prejudica. E só te vai dizer o seguinte, ufa, não sou só eu, afinal não preciso pesquisar tanto porque outros também estão com esse problema. Então esse é um ponto extremamente relevante que eu quero deixar também aqui claro para vocês. Tá? No dia a dia de vocês, fujam de pessoas que acham que a economia vai acabar, que as pessoas vivem pior, que o mundo, que a vacina vai te injetar um chip, que isso, que aquilo. Foge dessa paranoia. Foge dessa paranoia. Se junte no meio de pessoas que estão positivas, acreditando e procurando. Porque sim, hoje vivemos melhor, sim, a tendência é que as coisas melhorem, o mundo melhore de ano para ano. Por mais caótico que isso possa parecer. E uma das coisas que me fez ajudar a fugir um pouco dessa vibe negativa, já há muito tempo, tá? Já desde 2010, é não assistir
ou assistir o mínimo possível de notícias, de televisão, etc. Por quê? Porque, atenção, eu sou formado em jornalismo. Eu sei do que eu estou falando. Jornais e notícias ganham muito mais com notícias negativas do que com notícias positivas. A gente fazia testes de capa de jornal e era impressionante quando vendia muito mais, quando havia uma catástrofe ou uma coisa negativa, do que quando acontecia uma coisa positiva. Então isso faz parte do negócio, do business deles. Só que no outro dia eu fui tentar procurar alguns vídeos no YouTube de algumas coisas que estão acontecendo no Brasil, em Portugal, etc. Ao fim de 3 horas, eu não tinha vontade para nada novo, para criar nada novo. Eu não tinha vontade, porque o meu cérebro ficou consumindo por aquelas notícias, por aquelas coisas. E isso não me deu energia para criar coisas novas. Então, se eu fizesse isso diariamente, eu estaria certamente muito deprimido e não estaria dando aula aqui com vocês. Por que eu acordo no domingo de manhã, treino às 7 da manhã, dou aula às 9? Porque eu acredito que as coisas vão ser melhores daqui para frente. E eu tenho certeza disso, inclusive. Tá? A história nos mostra isso. Então, em todo o seu redor, isso não tem a ver com tráfego, mas, se cerque de pessoas positivas, se cerque de coisas positivas, ok? Então, agora eu vou pegar aqui alguns comentários e vou debater um pouquinho em cima disso. Ótimo ponto aqui, que é, isso vai contra o que o tio Lu falou várias vezes, mas tive experiência negativa com o cliente e agora me sinto menos capaz de entregar resultados para um cliente, por isso estou me travando para buscar novos clientes. Sentimento comum, vamos resolver isso. Primeira coisa, pessoal, a motivação para pesquisar novos clientes não deve estar relacionada com a quantidade de clientes atuais ou com os resultados que você está conseguindo dar. Grave essa frase. A sua motivação não pode depender dos resultados que você está tendo na prospecção de clientes e nos resultados que você está dando para os seus clientes. Não pode